Bom dia! Olá, pequenos! Olá, família! Tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Pessoal, eu estava aqui pensando, nós estamos no mês de agosto. Mês de agosto, mais precisamente no dia 22, e durante todo o mês na escola, né? Quando a gente está juntinho, a gente comemora o mês do folclore, porque é tanta riqueza, tanta coisa a explorar, que a gente praticamente leva um mês conversando, explorando esse tema tão rico, né? E que acrescenta tanto na nossa cultura, na nossa história, na nossa educação, não é verdade? Você sabia que folclore, a palavra folk significa povo, a parte folclore, folk é povo e lore é conhecimento. Logo, folclore significa conhecimento de um povo. E detalhe, para ser folclore não pode ter um autor, tem que ser anônimo, ou seja, todos praticam e não se sabe quem inventou, ok? Ou seja, o povo se apropria daquela prática, daquele conhecimento, daquele modo de viver e de praticar determinada coisa, e não tem um autor, entendeu? O conhecimento do povo. Entre eles, a gente está sempre trabalhando e conversando sobre os mitos, as lendas, as danças, olha que riqueza. E o nosso país, o Brasil, ele foi um país colonizado. Então com os colonizadores, veio muito da cultura deles. Então nós temos influências culturais alemã, né, europeia, romana, influência cultural árabe, entendeu? Influência na culinária, influência no artesanato. O Brasil ficou essa riqueza que a gente conhece, né? Essa diversidade cultural, essa diversidade de conhecimento que a gente tem aqui, sabe? Essa mixigenação, essa mistura de peles, de cores, os sotaques, né? Os sotaques é um modo característico de cada região. Você vê que o paulista puxando S, o nordestino puxando ti, né? Menino, tio, tia, né? O sulista, barbaridade, e cada um tem uma característica própria e nós fomos construindo a nossa identidade, o nosso modo de ser Brasil, o nosso folclore brasileiro, conhecimento do povo brasileiro. Na culinária, nossa, muita coisa linda, né? As influências que nós recebemos, nós fomos incorporando e passou a ser algo tipicamente nosso. Feijoada, samba, pagode, olha as músicas, olha os ritmos, né? A forma de se vestir tão peculiar, tão própria do nordestino, né? E de alguém que vive no sul, na capital, né? E o Brasil é essa maravilha que a gente conhece. O folclore é o conhecimento de um povo. Eu separei um vídeo que trata isso detalhadamente. Vamos assistir, vamos lá. Folclore brasileiro. Em 22 de agosto, o Brasil comemora o Dia do Folclore. A data foi criada em 1965 através de um decreto federal. No estado de São Paulo, um decreto estadual instituiu agosto como mês do folclore. Folclore é o conjunto de todas as tradições, lendas e crenças de um país. O folclore pode ser percebido na alimentação, linguagem, artesanato, religiosidade e vestimentas de uma nação. O folclore é o modo que um povo tem para compreender o mundo em que vive. Conhecendo o folclore de um país, podemos compreender o seu povo. E assim, conhecemos ao mesmo tempo parte de sua história. Podemos definir o folclore como um conjunto de mitos e lendas que as pessoas passam de geração para geração. Muitos nascem da pura imaginação das pessoas, principalmente dos moradores das regiões do interior do Brasil. Muitas destas histórias foram criadas para passar mensagens importantes
ou apenas para assustar as pessoas. O folclore pode ser dividido em lendas e mitos. Muitos deles deram origem a festas populares que ocorrem pelos 4 cantos do país. As lendas são histórias contadas por pessoas e transmitidas oralmente através dos tempos. Misturam fatos reais e históricos com acontecimentos que são frutos da fantasia. As lendas procuram dar explicação a acontecimentos misteriosos ou sobrenaturais. Os mitos são narrativas que possuem um forte componente simbólico. Como os povos da antiguidade não conseguiam explicar os fenômenos da natureza através de explicações científicas, criaram os mitos com este objetivo, dar sentido às coisas do mundo. Os mitos também serviam como uma forma de passar conhecimentos e alertar as pessoas sobre perigos ou defeitos e qualidades do ser humano. Deuses, heróis e personagens sobrenaturais se misturam com fatos da realidade para dar sentido à vida e ao mundo. Mas para que um certo costume seja realmente considerado folclore, dizem os estudiosos que é preciso que este seja praticado por um grande número de pessoas e que também tenha origem anônima. Qual a origem da palavra folclore? A palavra surgiu a partir de 2 vocábulos saxônicos antigos, folk, em inglês, que significa povo, e lore, conhecimento. Assim, folk mais lore, folclore, quer dizer conhecimento popular. O termo foi criado por William John Tons, um pesquisador da cultura europeia que, em 22 de agosto de 1846, publicou um artigo intitulado Folklore. No Brasil, após a reforma ortográfica de 1934, que eliminou a letra K, a palavra perdeu também o hífen e tornou-se folclore. Qual a origem do folclore brasileiro? O folclore brasileiro, um dos mais ricos do mundo, formou-se ao longo dos anos, principalmente por índios, brancos e negros. Na região sul, o folclore é representado nas danças congada, cateretê, baião, chula, chimarrita, jardineira, marujada. Pelas festas tradicionais, Nossa Senhora dos Navegadores, em Porto Alegre, Festa da Uva em Caxias do Sul, Festa da Cerveja em Blumenau, Festas Juninas e Rodeios. Lendas: Negrinho do Pastoreio, Lenda do Boitatá, Lenda do Boi-Guaçu, Lenda do Curupira, Lenda do Saci Pererê. Os pratos que representam o folclore na região sul são churrasco, arroz de carreteiro, feijoada, fervido. E as bebidas: chimarrão, feito com erva mate, tomado em cuia e bomba apropriada. Na região sudeste, pelas danças fandango, folia de reis, catira e batuque. As lendas: lobisomem, mula sem cabeça, iara, lagoa santa. Os pratos: tutu de feijão, feijoada, linguiça, carne de porco. Artesanato: trabalhos em pedra-sabão, colchas, bordados e trabalhos em cerâmica. Na região centro-oeste, temos as danças tapiocas, congada, reizado, folia de reis, cururu e tambor. As festas tradicionais são carvalhada, tourada, festas juninas. As lendas: pé de garrafa, lobisomem, saci pererê, ramãozinho. E os pratos: arroz de carreteiro, mandioca, peixes. Na região nordeste, temos as danças frevo, bumba meu boi, maracatu, baião, capoeira, caboclinhos, bambolê, congada,
Carvalhada e cirandas. As festas temos Senhor do Bonfim, Nossa Senhora da Conceição e Iemanjá, na Bahia. Missa do Vaqueiro, Paixão de Cristo, em Pernambuco. Romarias, destaca-se a de Juazeiro do Norte, no Ceará. Na região norte, temos danças, marujada, carimbó, boi-bumbá, ciranda. As festas Círio de Nazaré em Belém e as indígenas. Artesanato de cerâmica marajoara, máscaras indígenas, artigos feitos em palha. Lenda Sumaré, Iara, Curupira, lenda da Vitória Régia, mandioca, uirapuru. E os pratos, caldeirada de tucunaré, tacacá, tapioca, pato no tucupi. O folclore manifesta-se de muitas formas e em todas as regiões do mundo, pois a cultura popular é bastante versátil e se desenvolve com força em qualquer povo. Da mesma forma que a cultura erudita, ou a chamada alta cultura, que são a literatura, música clássica, poesia, teatro, etc., a cultura popular é de suma importância para a construção da identidade de um povo ou de uma civilização inteira. Viu que gostoso? Viu só? Nosso país é incrível. A gente tem que amar, respeitar e participar da construção dele, né? A cada dia. Porque é isso que nós vamos deixar para a nossa geração que vai vir aí. E ó, curiosidade, você sabia que esse açaí que você bebe aí, doce, com calda, confete, um palitinho de biscoito em cima, não é o original? Foi uma adaptação? Geralmente no Pará, no Amazonas, em Manaus, né, o açaí tem a sua origem mais forte lá e depois ele foi se espalhando pelo país todo, né? E em cada lugar que ele foi chegando, o povo foi dando uma adaptação de como gosta de comer o açaí. Aqui no Sudeste, no Rio, a gente come muito o açaí doce, mas lá eles tomam açaí no café da manhã, no almoço, na merenda, na janta, açaí em receitas salgadas, açaí em receitas doces, açaí in natura, como quem bebe um copo d'água, quem come uma gelatina, né? Então, tem essa questão ainda. Dependendo de cada região, uma receita, uma dança ou uma prática, ela tem as suas adaptações, ok? Como não poderia ser diferente, né? Se a gente estivesse na escola, a gente ia fazer uma roda e a gente ia brincar de o que é o que é. Adoro. Eu vou te fazer umas perguntinhas, ver se você tá ligado, tá ok? O que é o que é? Cai em pé e corre deitado. O que é o que é? Passa na água e não se molha. Passa no fogo e não se queima. Mais uma. O que é o que é? Tem cabeça, tem dente, mas não tem pescoço. O que será? Nessa hora fica um alvoroço, todo mundo quer participar e surgem as respostas mais esquisitas. Então, vamos praticar de hoje com o nosso tema folclore será o que é o que é. Você vai gravar um vídeo trazendo para o nosso grupo, da nossa turma, para a tia Raquel, uma pegadinha, uma parlenda, tá ok? E você vai dizer para mim, o que é o que é? Não vale os que eu já coloquei. Você vai pesquisar junto à mamãe, o vovô, a titia, ao responsável próximo a você, e ele vai te ajudar. E você vai gravar esse vídeo para mim, dizendo o que é, vai fazer a pergunta e nós vamos tentar adivinhar, ok? Grava e manda para mim. Tô te aguardando. O que é o que é? Aí você pensa assim, tia, eu não sei um trava-línguas, eu não sei o que é o que é. Eu posso cantar uma música folclórica? Pode. Eu posso trazer uma receita do folclore que minha mãe veio da vovó dela, lá da terra dela, ela quer compartilhar? Grava esse vídeo e manda pra mim, tá bom? Faz uma parlenda, faz uma contação de história, eu vou adorar.
se você chegar aqui me contando uma lenda, tá entendendo? Um mito, alguma coisa que a sua vovozinha fala pra você, mas que é um mito, entendeu? Tipo assim, não bebe leite com manga que faz mal, entendeu? Não passa debaixo da escada que acontece coisa ruim, entendeu? Essas superstições, tá bom? Vamos compartilhar? Vamos manter o nosso folclore vivo? Conto com vocês. Grava e manda aqui. Boa semana. Beijo pra vocês. Tchau.